Bom, o livro, o Prodi começa falando que é um grande perigo para a religião um príncipe pagão. O argumento aqui é que para a igreja os reis não são mais do que súditos de Cristo, ou seja, a ideia aqui já era colocar a igreja acima do reinado secular, né? Colocar a religião acima da laicidade. Bom, então tem aqui ele começa, tem duas vertentes aqui, que os reis e que os papas até admitem que os reis sejam seus colegas, mas defendem que que o clero deve ter autonomia política sobre seus súditos. E defendendo que o Papa não é apenas um pastor, mas também um rei. Essa é a visão da igreja, do papado. E que ambas as figuras, pastor e rei, né, inclusos dentro, fundidos na figura do Papa, tem como sua base local Roma. Aqui ele traz a informação de que desde lá do 400, os pontífices eles já exerciam a função de príncipes temporal, príncipes, né, da temporalidade, ou seja, aqui fora da questão espiritual. Eles já exerciam de fato essa função. E que esse ato contínuo, né, de se tornarem-se príncipe, né, das questões temporais, isso faria com que o Estado italiano ele viesse a ser consolidado, o Estado papal, né? Então existe aqui toda uma questão, existe aqui toda uma idealização, né, de uma tentativa, ele usa a palavra metamorfose, mas de uma transformação do Estado papal em um Estado secular, evocando justamente esse princípio, né, que o Papa já exerce desde o 400 de fato, né, o exercício do poder secular. Aqui ele menciona o Gregorovius, ou Gregorovius, não sei como é que se fala esse trem, que ele fala que a transformação seria, né, a igreja se transformar num temple stat, e ele não traduz essa ideia. O autor aqui fala que ele mesmo, Gregorovius, não traduz a ideia de que é o temple stat, mas baseado nessa argumentação de que a igreja deveria ter um poder secular, porque já exercia de fato, e todos aqueles comentários anteriormente, né, de que, na verdade, de fato a gente vê que mesmo antes do 400, aí, o pontífice ele já exerce uma função de príncipe, não talvez uma função de príncipe, mas uma função de estadista. Mas o livro fala só do 400, então, nesse pedacinho aqui. Então vamos nos ater, é só esse pedacinho do 400. Mas ele vai falar mais à frente do 500, ou vamos ver. Então, aí o Gregorovius ele vai começar a fazer uma reflexão falando que o papado ele já se transformou em uma potência italiana, atingindo aí no esplendor da sua época o status de principado. Inclusive ele vai usar essa expressão várias e várias vezes no texto. O autor vai usar essa expressão. Então, aí o Gregorovius ele vai falar que o Sixto IV ele vai ser, na visão do Gregorovius, o primeiro Papa-Rei. Então, e também no reinado de Júlio II, o Sixto IV e o Júlio II. Então, segundo ele, esses dois papas eles adquirem, né, eles internalizam e manifestam, né, externalizam aí, né, através do direito no sentido de que eles exercem, porque você pode exigir direitos de fato, então, não no direito, eles exercem de fato a função de um príncipe, exercendo as funções seculares de um príncipe, mesmo sendo uma autoridade eclesiástica, ou seja, eles são autoridade eclesiástica exercendo a função temporal, entendeu? É isso que o Gregorovius está falando.
Aí o Gregorovius ele vai continuar, que essa Tempelstat, que ele não fala, não traduziu, não resolveu o que é, ela vai se manifestar no momento mais esplendoroso da igreja, que é no período da anti-reforma. E ele compara isso aí a um monstro com muitas cabeças, né? Que nem a reflexão teológica foi capaz de identificar ou traduzir ou explicar o que é que, né? O que significa isso? De tão poderoso que foi esse poder, né? Esse monstro poderoso, segundo ele. Então, aqui aí o Gregorovius vai continuando, nas investigações ele vai encontrar as contradições. Contradições que... Então, aí ele vai falar que essas contradições elas vão favorecer tanto, né, um argumento contrário quanto um argumento a favor da reforma. Bom, e ele fala, isso aí é uma polêmica que já é conhecida por todos, provavelmente por toda a Europa, mas especificamente por toda a cristandade, né? E por claro, os principados, né? Que estavam com certeza porque esse assunto era um assunto que interessava aos príncipes, né? Como é que é? Que história é essa? O Papa querer usurpar aqui a minha função, né? Se demole, ele toma a minha cadeira. Então, basicamente, as contradições eram essa. O príncipe lá, peraí, você é Papa, cara. O seu negócio é lá com a igreja, né? E o Papa falava, não, eu estou aqui pelo poder de Deus, nós somos colegas. Mas se o rei desse mole, o Papa tomava. Até porque quem empossava o rei era o Papa. Né? Quem estava lá, colocava a coroa nele, a coroação do rei. Que história é essa de um rei ter que ser coroado pelo Papa? Então, essas discussões, elas existiam. Entendeu? O livro está falando disso. Essas discussões vocês estão careca de saber. Só que, né, traduzindo aqui, né, do espanhol, praticamente basicamente é isso que ele está falando nesse pedacinho de texto aqui, nesse parágrafo aqui. Bom, aí o Gregorovius vai falar da secularização e da corrupção da igreja naquele momento. Ele fala que isso também influenciou nos debates, né, daquele momento em que a igreja estava desejando muito, né, estava pleiteando o poder temporal também. Né? E se tiver outro, talvez ela queira também. Sim. Basicamente, o argumento papal, o argumento, né, da igreja, que ela fala aqui, né, da igreja, era o seguinte, que ia usar o poder espiritual para trabalhar o mundo material, né, o mundo secular. Mas a gente... conspirações à parte, a gente sabe que isso não acontecia muito bem, porque a igreja já tinha uma história, né, de Inquisição, por exemplo, né, que já era evidente. Então, os reis já estavam, que história é essa? Enfim, vou ficar batendo, porque é o seguinte, eu estou traduzindo o texto, eu não estou traduzindo ipsilíteres, porque eu não sou formado em espanhol, eu apenas sei ler em espanhol, mas veja bem, eu estou traduzindo frase a frase, palavra por palavra e frase a frase. Então, o texto vai ficar longo mesmo, mas é porque, até para que eu mesmo possa entender, não só para vocês entenderem, mas para que eu também possa compreender. Posteriormente, se qualquer coisa eu faço um novo resumo, um resumão, ouvindo isso aqui eu faço um resumão. Mas basicamente é isso, certo? Bom, e aqui o Gregorovius ele vai entrar num ponto interessante, que ele vai falar a respeito da guerra. Mais para frente, eu tenho uma outra pessoa aqui que eu já li o texto várias vezes, eu estou relendo, na verdade é que eu estou ouvindo o meu próprio áudio da minha leitura em espanhol. Então, o que é que acontece? Ele vai mais para frente, ele vai falar que se você, no caso, se o papado, de fato a igreja já fazia isso. Nas cruzadas ela fez isso, no ano, né, do ano 1100, cento e pouquinho, né? A gente sabe disso aí. Então, veja bem, mas o que ele vai falar? Eu acabei falando, cortei, mas vou falar, né, progressivamente. Se você, no caso, se o papado assume o poder secular, é óbvio que o papado vai precisar de um exército, ele vai precisar de uma força bélica, uma força de segurança, para dar poder para ele. Como é que você senta num trono secular sem um braço armado?
É claro que a igreja já fazia isso desde o ano que eu acabei de dizer, desde o ano 1100. Mas, assim, nós estamos analisando História Moderna 1, seção 14, texto 1, L. Soberano Pontífice, príncipe pastor do Prodi, na verdade. Então, quando o Prodi traz esses assuntos à tona, ele está trazendo também essa informação, né? Esse questionamento ele vem de que lado? Ele vem do lado secular. Porque a igreja, a gente já sabe que o que a igreja quer é sentar no trono secular para adquirir o poder bélico, coisa que ela já tinha. Isso aí é só para, talvez, para validar perante a massa, porque a massa vai acreditar e a igreja depende da massa. Se não tivesse a massa, né, ela não existiria. A grande verdade é essa. Então, isso de fato, a igreja já faz isso, já fazia. Só que agora ela quer fazer, ela quer mesmo peitar o poder secular para exercer esse tipo de... para exercer, não, de fato ela já exerce, né? Para tornar-se... porque mais à frente ele também vai entrar numa questão, numa discussão a respeito da legalidade e vão ser evocados o direito canônico, vai ser evocado um monte de direitos aqui, né? E a igreja vai tentar transformar o que é de fato em o que é de direito. Para quem não tem noção, né? De fato é quando você já exerce uma função sem você ser nomeado, sem haver uma determinação, sem haver uma jurisprudência, sem haver uma nomeação, determinação, seja lá o que for, uma coisa legal, jurídica. Né? E você já exerce isso, então você exerce de fato. E quem exerce de direito é quem, como disse, é nomeado dentro de um processo, dentro de um rito jurídico. Beleza? Então a igreja já existe, recapitulando, a igreja exerce de fato esse poder. É só uma discussão que ela está na via, ela está vendo a possibilidade, uma oportunidade de sentar no trono secular também, gerir os dois mundos, e é o que ela está fazendo. É o que o Prodi está dizendo no texto dele. Vamos continuar. Então, aí o Prodi vai falar, né, que tudo isso, né, é muito conflitante, então é muito satirizado. E o Júlio II, né, o Papa Júlio II, ele é satirizado, né, feito algumas charges, né, satirizando essa intenção dele, sentado no trono, governando. Aí ele vai entrar em detalhes aqui, mas isso não é importante. O importante é você saber que o mundo secular começa a satirizar a igreja, né? Do tipo assim, o que é isso aí, cara? Então, e ele chega a questão de que o lado secular começa a solicitar um argumento mais profundo que justifique essa posição da igreja. O que não vai acontecer, só vai acontecer profundo do lado dela, porque é o que ela quer. E ele traz a informação aqui também, que esse argumento ele até chega, mas ele chega por via de quem está próximo a Roma. É um exemplo bem esquizofrix aqui, mas é o seguinte, nada a ver, né? Eu ia falar aqui nem vou falar, mas veja bem, se você tem uma determinada ideia e você tem um determinado conflito, porque existe um outro lado. Então quer dizer que se existe um outro lado, é porque você, no caso, você tem os seus apoiadores, ou seja, a igreja tinha os seus apoiadores. Que a igreja tinha a parte de Roma e a parte praticamente de quase toda a Península Itálica. Não toda, entendeu? Então haviam grupos que questionavam isso. Não só o próprio príncipe questionava, mas também haviam grupos que questionavam, né, essa ideia de sentar-se no trono secular. Essa aspiração ao poder. Então, isso aqui já está começando a chegar no Quinquecento, né? Quinquecento. Por quê? A história vai andando, né? Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo, o assunto é religioso. Bom, aqui no caso ele fala que no meado do 400, ele fala sobre a famosa bula Execrabilis. Foi redigida, né? Construída em 1460 no papado do Pio II. Entendeu? Essa execrabilis, ela condenava qualquer recurso ou qualquer tipo de apelação ao conselho. Vamos recapitular aqui. É que
Essa bula ela vai condenar qualquer tipo de recurso ou apelação ao conselho que seja contra as decisões papais. Ou seja, se a execrabilis ela proíbe você questionar qualquer decisão papal, né? Ou questionar, ou pedir revisão, seja lá o que for. Aí ele fala que, ao mesmo tempo, o crescimento dos estados, ele demonstra que o projeto do constitucionalismo eclesiástico é o que ele está falando, né? Que, veja bem, de um lado, a bula execrabilis, ela tenta reforçar o poder do Papa. Olha que legal, né? É uma espécie de... É como a gente estudou, reforçando, né, o poder do rei, você torna um rei absoluto, né? Aí no caso vão aparecer, né, vários aí, como a gente estudou com a tia Marie Claire em português. Meu Deus, por que eu tenho que lembrar dessa mulher? Mas veja bem, bom, o que acontece? Então lá falava, né, que no caso aí, vamos citar só um exemplo, um dos últimos exemplos aí que a gente teve foi o exemplo do Pombal, né, que ele fez todas aquelas reformas para fortalecer o poder do monarca. Ele fez todas as reformas dentro do Estado, para o Estado, visando o Estado, mas no frigir dos ovos ele estava fortalecendo o poder do monarca. Era o monarca que estava querendo ser fortalecido e ele fez todas essas reformas com grande maestria. Ele fez. Então, olha só para você ver, um comparativo, né? Vamos comparar aqui no 400, no meado do 400, 1460, essa bula execrabilis, no papado do Pio II, ela vai tentar reforçar o poder do Papa. De que forma? Assim, negando qualquer apelação às decisões papais. Isso é um fortalecimento do Papa. Mas o camarada aqui, eu esqueci o nome dele, cara, tá falando o seguinte, que nem isso adiantou muito, porque no final das contas ele está falando que esse projeto eclesiástico, esse projeto de constitucionalismo eclesiástico, ele falhou, ele usa aquele quedou completamente superado, ou seja, ele mostrou que é frágil, tá entendendo? E também fala que o concílio de Pisa e Milão também foi fracassado, porque o grande problema está na força das doutrinas que vão ser dimensionadas. Ele fala aqui do galicianismo, né? Então, as doutrinas, elas não conseguem ter força suficiente, né, para legitimar esse poder papal. E ele fala que, uma vez que isso acontece, ou seja, a igreja está quedando e o Estado está fortalecendo. No caso aí, né, o papado, ele está, assim, são movimentos diametralmente opostos. Um desce e outro sobe. Beleza? Captou? Então tá bom, é isso aí. Bom, aí aqui ele vai trazer a informação que Domenico Domenici e um tal de Nicolás de Cusa, guarda bem esses nomes, hein? O Domenico Domenici. Na verdade não tem acento. Domenico Domenici, Nicolás de Cusa. Eles vão, falando aqui sobre Alejandro VI, eles vão dizer que houveram propostas que elas tinham um sentido completamente oposto, mas ele vai desenrolar aqui a história. Ele fala que é o seguinte, na verdade, quem vai desenrolar, né? A questão da burocracia papal estatal, ele coloca aqui papal estatal, né, com hífen, ou seja, é uma coisa ligada, que a gente está acabando de falar, é o papal no Estado e tá, né? E também as novas exigências financeiras estavam em desarrolo. Dentro da própria instituição eclesiástica, essas novas exigências financeiras, o importante notar aqui é que é o seguinte, é que, por incrível que pareça, o Domenico Domenici e o Nicolás de Cusa, que eu acabei de dizer aqui, eles vão dizer que as instituições eclesiásticas centrais
A organização tradicional, está aqui, né? A organização tradicional das instituições eclesiásticas centrais do sistema papal estava completamente obsoleta. Entendeu? Então, é aí que ele fala que tem que ter um desarrollo para tentar sentar, né? Ou seja, para tentar ocupar o poder secular. Bom, uma outra informação importantíssima aqui é que o autor traz, o Prodi traz a informação aqui sobre um texto famoso chamado Libellus ad Leonem, ou seja, o Libellus ad Leonem X. Libellus ad Leonem X. O que é esse Libellus ad Leonem X? É um texto redigido pela própria igreja, que aqui ele já fala que ele foi feito um pouquinho antes da Revolução Luterana, alguns anos antes da Revolução Luterana, e que o que esse Libellus ad Leonem X está dizendo? Ele fala que, na verdade, é mais que uma exortação moral, ou seja, é uma exortação moral, né? Que o Papa, aí vou falar em português, o Papa deve se ocupar, né? No deve ocupar-se, veja bem, al Papa em la que se disse que no deve ocupar-se, someter cidades e territórios à igreja terrenal, ou seja, que o Papa ele não deve ficar apenas ocupado em cuidar das cidades e da igreja no campo terreno, mas também ele deve, aqui sino que há de enfocar seus esforços ao cuidado universal das almas de todos os fieles a él confiadas por Cristo, ou seja, que ele tem que focar os seus esforços no cuidado universal com todos os fiéis, com todas as almas de todos os fiéis que a ele foi confiado por Cristo. Ou seja, essa Libellus ad Leonem X é uma forma que a igreja encontrou, né, de ir empoderando o Papa, certo? Vamos adiantar aqui o texto. Bom, aqui ele passa a um novo tema, ele fala que, nesse mesmo assunto ele traz aqui a informação do Concílio de Trento. Bom, o que ele vai falar a respeito do Concílio de Trento? Que um memorial apresentado por Adriano VI, Papa Adriano VI, por ocasião da eleição dele ao papado, né, ele faz um memorial, isso em 1522. O Zecaria Ferreiro, ele vai trazer, né, um parágrafo intitulado vou ter que falar em espanhol, né? No caso aqui, o que está escrito no parágrafo é o seguinte, eu tô trazendo essa informação para depois a gente fazer a reflexão sobre isso. Ele traz a informação assim, de moderada temporale ecclesiae edizione, ou seja, que toda argumentação teológica ela vai girar em torno do seguinte, que, inclusive, isso aqui é importante pegar em espanhol também para vocês poderem entender o que o cara está dizendo. El cristianismo no puede tener su domicilio permanente en la tierra. Ou seja, que a igreja, o cristianismo, ele não pode ter o seu domicílio permanente na terra. Domicílio, vocês sabem o que é, né? Residência e domicílio não são a mesma coisa. Então, quem não sabe o que é domicílio, aí, por favor, pegar o dicionário, mas domicílio, você pode ter um domicílio em vários lugares, né? A sua residência, onde você reside, né? E você está lá, todo dia você mora, e você pode ter vários domicílios em vários lugares do mundo, e eventualmente você até dormir nesses domicílios, mas a residência é onde você passa a maior parte do seu tempo. E outras informações. Mas vamos voltar aqui ao texto. Então, apesar
o que o Prodi está falando é que é o seguinte, independente da bula papal de 1522 falar que, né, que o cristianismo não pode ter domicílio permanente na Terra, ainda existe toda uma discussão clerical exortando, né, falando sobre os antigos padres, né, falando sobre as reflexões teológicas, né, falando sobre a própria história da igreja, né, e os conceitos que foram construídos ao longo dos séculos. E uma refutação a isso também, dizendo que essa expressão é uma atitude dos reformadores. Ou seja, para Gasparo Contarini, o futuro cardeal e embaixador de Veneza em Roma, né? Essa ideia de que a igreja não pode sentar-se no poder secular, isso é uma ideia dos reformadores. Abriu aqui um divisor de águas. Então a igreja ela continua querendo reforçar o seu trono na terra, sim. E ela está dizendo que essa história de que o trono da igreja tem que ser no céu é coisa de reformador. Muito embora esteja na Bíblia escrito que a função da igreja não é aqui. A função dela é cumprir sua missão aqui, mas não instituir-se, empoderar-se aqui. Mas essa é uma discussão para eles. Eu estou trazendo a informação que está no texto, beleza? Bom, né? E o que o embaixador de Roma, né? Ele o que vai estar escrito aí? Resumindo, né? Dirigida a Clemente VII, o Papa Clemente VII, no ano de 1529. Basicamente ele vai resumir que é o seguinte, no finalzinho do texto dele, que é um texto pequeno, né, mais ou menos aqui 9 linhas, ele vai dizer que é o seguinte, resumindo que o importante para a vossa santidade é procurar o bem da verdadeira igreja. E qual é o bem da verdadeira igreja? Que consiste na paz, na tranquilidade dos cristãos. Mas ele fala, né? E proponer, por ora, todo lo referente a este estado temporal. Ou seja, de uma certa forma, ele tem que estar alinhado com esse estado temporal. Para que, como que ele pode proporcionar paz e tranquilidade aos cristãos se ele não estiver no poder do estado temporal? Né? O Estado enxerga a igreja como poder eclesiástico, poder, né, religioso, e a igreja entende o Estado como Estado temporal. Então, agora a igreja quer abocanhar, essa discussão a gente acabou tá falando aqui, já tem meia hora, né? Então, basicamente, o texto inteiro, basicamente, é essa discussão em torno, né, do que um grupo pensa, do que o outro grupo pensa, os conflitos de ideias, né? Enfim. Eu não posso reservar o final para o final, porque ainda estou fazendo o texto. Mas é basicamente essa discussão. Quem pode, quem não pode, é justo, não é justo, isso é de direito, é de fato, enfim, é isso, tá bom? Então, legal aqui para fechar esse assunto do Concílio de Trento, que é veiculado, né, é discutido no Concílio de Trento que o Papa ele deve se ocupar mais dos assuntos espirituais do que dos assuntos, inclusive não é mais dos assuntos espirituais do que dos assuntos de Estado, e menos dos assuntos do Estado, né? Que ele seja mais um pastor do que um príncipe, ou seja, Trento está falando isso, e Trento está falando isso o quê? Antes da reforma, né? Então a gente vê que o argumento anterior é um argumento falho. E aqui no finalzinho do parágrafo ele vai falar novamente, né, para encontrar que o pontífice de Roma ele tem que encontrar mais tempo para atender o bem universal e as coisas espirituais do rebanho dele, né? Porque é mais importante o ofício de pastor do que o ofício de príncipe. Isso é Trento, entendeu? Isso é Trento. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui para mim poder tomar um café e daqui a pouco eu vou fazer a parte 2. Estamos aqui em 14.35 do áudio original.